82% raramente lê até ou depois a terceira página. Então, olha o perigo. Se a minha marca, se a minha empresa não aparece nas primeiras 3 páginas do Google, o meu produto, provavelmente alguém está vendendo aquele produto, e não sou eu, né? Então, SEO, ou Search Engine Optimization, é o que a gente chama aí, é a ferramenta que a gente usa, que na verdade é uma série de ações para fazer com que seu site, o seu blog, se eleve no que a gente chama de page rank. Mas é o posicionamento da tua página, do teu site, nessa busca do Google. Por que eu só falo do Google? Porque mais de 90 e tantos % das buscas são feitas no Google, mas existem outros, existe o Bing, existe o Yahoo, né? Mas a gente resume praticamente porque o Google ficou igual ao Gillette, né? Virou sinônimo de produto, né? Um outro aspecto importante, além dos buscadores, que a gente também tem que tratar quando fala de mundo digital hoje, e cada vez mais a gente tem ouvido falar das benditas redes sociais, né? Quer dizer, todo mundo falando de rede social. Então, começa falando de social media marketing. Na verdade, redes sociais é um conceito que existe desde a época da pedra, onde todo mundo se encontrava ali em volta da fogueira, né? Isso é uma rede social, todo mundo já se reunia. O que mudou com a ampliação trazida, a possibilidade de ampliação trazida pela internet? Isso se expandiu. Então, as redes sociais deixaram de ser limitadas a uma coisa física, regional. A fogueira, como a gente costuma brincar, a fogueira aumentou de tamanho, né? Então, as redes sociais são como uma teia, onde as pessoas estão interligadas, estão conectadas, né? E, normalmente, quanto mais estiver conectado, mais você consegue disseminar informações. Então, se você tem um site atualizado, o que a gente costuma dizer é o seguinte: tem que disponibilizar conteúdo relevante para o teu cliente, para o teu consumidor, para que ele volte sempre, para que ele busque essa informação. Tem que ter canais de disseminação dessa informação, ou seja, tem que ter um linkzinho lá onde você já direcione ele para retweetar, né, via Twitter essa informação. Ele pode indicar para um amigo aquele produto, aquela tua oferta, quer dizer, tentar integrar as várias possibilidades é uma forma de agir usando as redes sociais, tá? Então, o que na verdade são essas redes sociais? Elas são canais aí de relacionamento online, hoje em dia, né, falando de online, que as pessoas têm acesso, é público, não é pago nem nada, e normalmente essas pessoas interagem, trocam muita informação e experiências, mas a gente tem que ter cuidado porque são grupos, certo? Então, grupos com características similares. Então, eu interajo com um grupo, por exemplo, de quem gosta de cozinhar. Outro interage com um grupo que gosta de tomar vinho. Outro participa de uma rede de musculação. E tem milhares de redes. Então, é a segmentação da segmentação. Então, esse é o lado legal. Quer dizer, eu consigo hoje falar com o meu público certinho, coisa que antes era mais difícil. Só que esse é o lado fácil. E o lado difícil é como fazer. Então, eu tenho que saber onde está esse público e como atingi-lo. Agora, a gente tem que tomar total cuidado, porque essas redes, elas são como se fossem realmente comunidades fechadas. Então, eu não posso simplesmente invadir uma rede, tá? Então, até escrevi isso num artigo recentemente, que tem que conhecer e tem que tomar muito cuidado. Então, a primeira coisa é observar, é buscar informação, tentar descobrir se a sua marca já está sendo discutida, se tem reclamações, como eu falei do Reclame Aqui, né? Se tem alguma queixa sobre a sua empresa e tudo mais. E antes de entrar lá e discutir, porque rede social não é lugar de bater boca, esquece essa postura. Você não pode expulsar o cara de uma rede social, que ele está lá e você não está, né? Então, o comportamento, a postura da empresa tem que ser completamente diferente. Você não tem autoridade para interagir dentro da rede social. O máximo que você tem que fazer é entender o problema, o que está sendo discutido lá, o que está sendo reclamado a respeito da sua empresa e procurar dar uma solução para aquilo fora da rede, tá? Então, vamos supor, uma rede social aqui bastante conhecida no Brasil, todo mundo conhece, o iogurte, né? O Orkut. Então, vamos supor que tem uma rede lá reclamando que você tirou um produto de linha, ou que você costuma não entregar tal produto. A loja de produtos de material de construção X vive atrasando a entrega. Aí você vai entrar lá no iogurte e reclamar?
com o cara, não é verdade o que você está reclamando? Não faça nunca isso. Você tem que fazer o quê? Tentar identificar se realmente isso é um problema da sua empresa, corrigir esse problema, tentar resolver o problema daquele cliente que está reclamando, fazer com que ele se sinta bem atendido, porque se ele se sentir bem atendido, ele vai voltar na rede e vai falar bem da sua empresa. Esse é o caminho para tratar redes sociais. Tá? Então, antes de pensar em fazer propaganda, divulgação, use o que a gente está aprendendo aí de redes sociais a favor da sua empresa, para ver se aquilo pode funcionar até como uma forma de pesquisa ali online para você, uma fonte de informação super rica, mas tem que saber tratar. Tá? As principais redes sociais mais conhecidas aqui, né? A gente tem o Twitter, que não para de crescer. O Twitter é a rede que mais cresce no mundo, né? Aqui no Brasil também, é uma febre. Os brasileiros são, acho que o quarto público que mais twitta. Começou já há uns 3, 4 anos, né? Não era muito famoso, mas com o crescimento do uso dele para celebridades nos Estados Unidos e no Brasil, as pessoas começaram a usar e as empresas e as marcas também viram valor nele. As pessoas ainda estão aprendendo a usar, mas qual é a vantagem de você usar o Twitter? Não acho que o Twitter é uma bobagem e fale, não tenho tempo para ele, antes de entender. O Twitter só é válido se você souber quem você está seguindo. Então, escolha muito bem quem você vai seguir. Siga as pessoas que falem aquilo que você quer ouvir. Ou seja, se você está interessado em ouvir sobre Big Brother Brasil, ok, siga quem fala de Big Brother, não é? Agora, você tem essa liberdade. Então, se você quer escolher quem fala de medicina, siga quem fala de medicina. Se você quer seguir quem fala de empreendedorismo, siga quem fala de empreendedorismo. Selecione muito bem quem você vai seguir e acompanhe o que essa pessoa tem a dizer. Quando a pessoa falar abobrinha, você vai lá e dá um unfollow, você deixa de seguir. O Twitter é um território muito livre, isso é que é legal, porque você não tem que responder como no e-mail, né, que a gente acaba ficando vivendo o inferno de e-mail, que tem que responder tudo aquilo, né, desculpe o termo, mas o Twitter não, ele é livre, você entra quando você pode, ouve, lê o que tem lá, quando não tem tempo não lê, e quando você se sentir familiarizado com aquilo, você começa a postar algumas coisas, mas entre primeiro, vasculhe, crie o seu endereço, perca o medo, porque é o único jeito. Então, começa a seguir algumas empresas, algumas pessoas, e, por enquanto, pode ser um mero espectador. Quando você achar que você já está familiarizado com aquilo, perdeu o medo, aí começa a postar alguma coisa, ou como pessoa, ou como empresa. Tá? Porque às vezes você pode postar como Joãozinho da Silva, e às vezes você pode criar o Twitter da sua própria empresa. Pode ser um canal de relacionamento da sua empresa com o seu público. Tá? Então, não vale a pena a gente ignorar isso daqui. Facebook é uma rede como o Orkut, mas ela é muito maior, é hoje o campeão de audiência, é americano. Flickr é uma rede como outras que depositamos fotos, né, imagens. O YouTube todo mundo conhece de vídeo. O LinkedIn é uma rede profissional, principalmente para quem quer trocar informações, se recolocar no mercado, coloca o seu currículo lá, tá? Uma rede super séria, super interessante. O SlideShare é uma base de depósito de apresentações, que virou também uma rede social. Vale a pena conhecer, vale a pena vocês entrarem lá, fazerem uma busca, uma pesquisa, porque tem apresentações de tudo que é assunto. Então, é muito interessante também. E o MySpace, que é voltado para a música, né? Quem gosta de música, tá? Então, aqui tem o meu endereço do meu blog, quem tiver interesse em ler alguns artigos sobre esses assuntos, lá tem bastante conteúdo, acesso é livre, fiquem à vontade para mandar seus comentários. E o meu endereço no Twitter, que se alguém quiser seguir também o que eu tenho postado, é Sandra Turchi. Então, é só memorizar, é o meu nome tudo junto, tá bom? Muito obrigada, desculpe